Bom dia, meus amigos. Sou o Dr. Antônio Martins, eu sou analista institucional com visão democrática. O meu compromisso pessoal é com a democracia. Hoje eu falo de Santa Cruz do Capibaribe. Deixa eu ver a data, 17 de julho de 2026. O título eu falo assim: a Argentina é nosso espelho? O Brasil está aprendendo com a história? Olá, meus amigos, minhas amigas. A Argentina pode ser um espelho, mas não um destino inevitável, tá? Não quero aqui descaracterizar, desmoralizar, agredir a Argentina. Muito pelo contrário, espelho meu sentimento de respeito, de admiração por aquele país, por aquele povo maravilhoso, terra de livros baratos. Ela apenas oferece lições importantes sobre o que pode acontecer com o Brasil, né? Quando determinadas políticas econômicas, institucionais se prolongam por muitos anos. Eu ouvi de um grande amigo argentino, que morava no prédio, que eu morava no Rio de Janeiro, e isso é claro de forma empírica, e eu concordo com ele. Ele dizendo que acabou com a Argentina foi o peronismo, e de fato, governos populistas. O que acontece com a Argentina? A Argentina, ela vem ao longo da sua história, desde os anos 40 do século XX, acreditando que quando o povo está revoltado, toma benefício, subsídio. O governo populista. É o mesmo que está acontecendo no Brasil, né? Quando a gente olha. O espelho, né, a sentido filosófico, o espelho ele não mostra uma visão do futuro. Ele mostra uma imagem que nos permite corrigir os próprios erros. Eu topei essa ideia do espelho porque é muito importante. Eu não quero aqui apontar o futuro da Argentina, o futuro do Brasil, mas hoje a nossa realidade, como nós estamos vivendo, né? A pergunta que deve ser o seguinte: o Brasil virará uma Argentina? Não quero isso, tá? Eu não quero a experiência argentina. Não é que o Brasil vai virar uma Argentina. O Brasil vai virar uma Venezuela. Isso é baixo, é pouco conhecimento, é pouco entendimento, é descaso, é desprezo pelos dois países, tanto para o Brasil quanto para a Venezuela. O primeiro ponto que eu quero dizer é que a Argentina chegou à atual crise. Como eu falei no início, a Argentina não nasceu, a crise da Argentina não nasceu de um governo, mas de uma série de governos. O peronismo, eu acho que governa a Argentina desde a década de 40. É claro que tivemos o desastre do golpe militar na Argentina, que foi um dos mais cruéis, um dos mais sangrentos da história, né? Então, tudo isso contribuiu para que a Argentina, hoje, ela tem um resultado de décadas de problemas, né? Qual é o problema principal da Argentina? Déficits fiscais permanentes, né? Crescimento contínuo da dívida pública, inflação elevada, emissão excessiva de moeda, perda de confiança na moeda nacional, controle de preços de câmbio e sucessivas crises políticas. Isso é uma realidade. Tem a ver com o Brasil? Nós vivemos praticamente a mesma coisa. Eu estou usando a Argentina para chamar a atenção, porque se eu falar sobre a crise do Brasil, a gente talvez não despertasse a curiosidade. Mas como eu estou falando da Argentina, aí eu aproveito para a gente poder encaixar o Brasil e ver o que está dando errado na Argentina, o que pode dar errado no Brasil, o que já deu certo na Argentina, o que deu certo no Brasil, o que deu errado no Brasil, o que deu errado na Argentina. Isso que a gente tem que fazer, independente de ideologia política. Porque os problemas do Brasil não vão ser resolvidos entre dois candidatos ou entre duas correntes. Os problemas do Brasil dependem da vontade do povo, da vontade política dos governantes de trabalhar, de realmente cortar na carne, como diz assim, na pele, a sangria que o Brasil tem com relação à sua economia. Um dos grandes problemas da Argentina é o quê? A do descrédito na moeda. O peso argentino não tem mais valor
povo argentino não declara mais, segundo informações, o que tem. Porque eu acho que 60% da economia argentina está fora da Argentina e investido em bancos internacionais. Que é em dólar, porque a moeda é fácil, é a troca. Ora, meu Deus, todo país tem que ter uma moeda, que é um símbolo. Uma moeda, uma cédula, não é só papel. É um símbolo, tem valor. Muda uma sociedade, constrói uma sociedade. O que faz de um país forte é a moeda. A Argentina está sem moeda. Não culpa de um governo. Não estou aqui criticando apenas um governo ou apenas um movimento político, que é o peronismo. Que é um fato histórico. O governo populista, Perón, populismo, quando ele não pôde, colocou a mulher, e assim vai esse peronismo até hoje. Nestor Kirchner, a mulher de Nestor Kirchner, e assim sucessivamente. A mesma coisa que nós estamos vivendo no Brasil, com esse populismo. Se consagra famílias. No Brasil, nós temos agora o populismo do PT, tivemos o populismo de Vargas, tivemos o populismo, e agora nós temos o populismo de Jair Bolsonaro, onde ele quer perpetuar sua família na política brasileira como se fosse... Qual é a competência? Nós não vivemos mais uma monarquia. A família monárquica ainda vive brigando lá em Petrópolis, o resto que tem, tudo bem, deixa a monarquia, a família de Dom Pedro I, Dom Pedro II, brigar lá em Petrópolis. No Brasil não é uma monarquia, o Brasil é uma república. Esse é o grande problema do Brasil, gente. Nenhum desses fatores, isoladamente, como se diz, crédito da moeda, muda um destino. O problema é quando esses problemas aparecem todos ao mesmo tempo. E é o que nós estamos vivendo. Né? Existem semelhanças existentes entre a Argentina e o Brasil? Claro que existe. Algumas preocupações são semelhantes, por exemplo, gastos. O governo do Estado, quando o Estado gasta mais do que arrecada durante muitos anos, que é o caso do Brasil, surge o problema. Alguém terá que pagar essa conta. O povo está endividado, o governo põe dinheiro para perdoar. O povo está endividado, o governo toma dinheiro para comprar carro, para carro emprestado, né? Carro financiado. O povo, isso não resolve o problema. O problema está mais complexo. Né? Normalmente ocorre aumento da dívida quando o governo gasta mais do que arrecada. É claro que ele tem que tomar emprestado para poder emitir títulos, para poder jogar dinheiro no mercado, para que haja financiamento para os programas populistas. Foi o que aconteceu com a Argentina durante anos. Olha a situação da Argentina. Não, notícias não confirmadas, hoje ou essa semana o governo da Argentina desvalorizará o peso em 99,6%. Ou seja, um peso na Argentina só vai valer 4% do dólar. Veja que desprezo. Né? A mesma coisa pode acontecer no Brasil. Claro que nós ainda temos uma moeda forte, graças a Deus. Mas nós temos um aumento excessivo da dívida, está 86% do PIB, é muito alto. Aumento dos juros, nossos juros são altíssimos. A guerra do governo pelo aumento dos impostos, a inflação. A inflação, eu sei, eu até concordo com alguns economistas, porque a meta de inflação de 3% é muito baixa. Não, se a gente botar para 5%, ela vai para 10%. Aí põe para 10%, põe para 20%. E o problema não é aumentar, não é ter uma meta. A meta de inflação de 3% está certa. O que está errado é a política econômica do país que não vem se ajustando ao longo de décadas. O Brasil não cresce. O Brasil não se desenvolve, o Brasil não investe em educação. Como é que um país que não investe em educação vai ter condições de crescer sua economia? Não cresce. Porque há gargalos. Há o envelhecimento da população brasileira, tudo isso tem que ser levado em conta. Né? O Brasil possui uma dívida muito grande, muito elevada, gente. Enquanto isso, os investidores começam a acreditar no país. Aí a dívida cresce, os investidores começam a não ter mais a confiança. Aí vem o quê? Cobrança de juros mais elevadas. Os banqueiros que fazem a taxa de juros alta, o banqueiro são não sei o quê. Não é culpa dos banqueiros. Os banqueiros são
compradores de mercadoria, eles vendem uma mercadoria que é os juros, que é o dinheiro, através de empréstimos, CDB, RDB, etc, etc. Quem é culpado pela elevação da taxa de juros é o governo, que compra demais, que gasta demais e tem que comprar títulos, vender títulos para pagar as contas. Foi exatamente isso que aconteceu na Argentina, né? O Brasil convive há anos, gente, com uma das maiores taxas de juros do mundo. Não tem condições. O povo brasileiro tem... Claro que está endividado, porque os preços estão altos. A inflação está 4,5%, mas a inflação, gente, ela é alta no consumo, aonde o pobre vive. O pobre não tem investimento. O pobre não tem o que investir em dólar. O pobre tem que comprar de arroz e macarrão. E esse produto é caríssimo no supermercado do Brasil, especialmente aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Que um salário mínimo não dá para uma pessoa, para duas famílias. Eu vivo um exemplo aqui em minha casa. Um salário mínimo não dá para as despesas de supermercado. E tem uma coisa, eu passo necessidades. E eu gasto mais do salário mínimo por mês com compras de supermercado. Tá luxando? Não, eu passo necessidade. Algumas coisas que eu gostaria de comer, não como porque eu não tenho dinheiro. Porque o preço da inflação está muito alto. O baixo crescimento. Há quantos anos que o Brasil não cresce na sua economia? Do mesmo fato acontece na Argentina. O governo precisa arrecadar mais, mas como arrecadar mais se a economia não cresce? Para o governo arrecadar, a economia tem que produzir. Tem que ter indústria, tem que ter serviço para contribuição para o imposto. Ora, mas se o governo, cada vez os empresários investem menos, não tem imposto. Aí não tem receita para o governo. A produtividade cresce pouco. Nossa produtividade é uma das mais baixas do mundo. Por quê? Porque nós não temos educação. Os empresários, eles insistem em máquinas velhas, ultrapassadas, de duvidoso resultado. Mas eles não têm como comprar uma nova máquina. Além da insegurança jurídica no nosso país. Um exemplo aqui de Santa Cruz de Capibaribe, muitas empresas que podiam ganhar muito dinheiro com o sistema de depreciação, porque ela tem equipamentos caríssimos, máquinas industriais, mas eles preferem ficar no simples para pagar pouco tributo. Se eles usassem uma depreciação, eles poderiam ter um resultado, um lucro real, um lucro presumido, seria muito melhor. Mas isso eles não têm essa noção. Falta de educação empresarial. Eles são grandes empresários analfabetos. Não tem nada contra os empresários. Muito pelo contrário, eu os admiro. Mas eles não têm noção do que é. Eles acham que para ficar rico no Brasil, isso é uma herança portuguesa, lamentavelmente. Né, que os portugueses fizeram isso. Vieram para o Brasil para ficar rico e voltar para Portugal. Sonegação. E essa sonegação é o pior crime que pode acontecer no Brasil, é a alta sonegação. Mas você vê a política, né, que nosso Estado, né, todo dia a Polícia Federal, as polícias militares, as polícias civis de São Paulo toma mais bilhões de má gestão dos recursos públicos com questões tributárias de São Paulo. Sonegação de ICMS, a antecipação fraudulenta, empresas de fachada e assim sucessivamente. Essa herança, que eu não vou chamar uma palavra forte, mas ofende, agride o ponto de vista econômico. Né? Aqui tem um aspecto importante, né, que é diferente da Argentina, que é a questão do Banco Central, né? O Banco Central está com uma autonomia e com uma eficiência muito boa. Eu não ganho dinheiro para defender o Banco Central não, tá, gente? Porque é uma instituição de respeito. O Banco Central, ele sido estruturado, ele está estruturado, e ele passa uma credibilidade, ele passa uma confiança na condução da política monetária. Mas o Banco Central está sozinho.
Porque o governo, que é um dos agentes formadores de um tripé dessa inflação, que é política monetária, política fiscal e política econômica, que o governo não ajuda. O governo gasta, diz, a culpa é do Banco Central. Não é. É porque o Banco Central precisa de tirar o dinheiro de circulação. Através de quê? Somente através da política monetária, da política de juros elevadas. A culpa da inflação elevada no Brasil é do governo. Não de um governo, mas de vários governos. Né? Graças a Deus o sistema financeiro está consolidado, o sistema bancário está consolidado, isso dá uma confiança. Durante crises internacionais, ela demonstrou essa capacidade, o Banco Central, né, demonstrou essa capacidade de administrar. Você vê, nós agora tivemos um escândalo, essa questão do Banco Master, e o sistema financeiro não se abalou. Se o sistema financeiro tivesse mal gestão, em estruturas ruins, ele tinha ruído. Mas a gente conseguiu suportar, né? A questão das reservas internacionais são fundamentais. O governo brasileiro, não me lembro qual foi o ministro, que ele disse que tinha um dia que não tinha, acho que foi, não sei se foi Maílson da Nóbrega ou foi Meirelles, foi presidente do Banco Central. Tem um dia que não tinha $1 no Banco Central. Aí ele passou com as exportações, com os superávites das exportações, passou a fazer reservas. Hoje nós temos aproximadamente 300 ou 400 bilhões de dólares em reservas internacionais. Desculpa esse valor, não sei se ele está certo, mas é por volta de 300 a 400 bilhões de dólares de reservas internacionais. Isso não dá um sustento, isso dá um travesseiro, vamos dizer, para acomodar a cabeça dos investidores, a cabeça do mundo com relação ao Brasil. Né? Como eu já falei, né? A proteção cambial é fundamental para uma segurança jurídica e econômica de um país. A Argentina, em muitos momentos, gente, de sua recente crise, enfrentou exatamente falta de escassez. Porque a Argentina, esses governos populistas, resolveram da seguinte maneira: nós vamos tomar empréstimo ao FMI, mas a gente não paga. Ora, tem que haver um sacrifício da população, porque quem paga é o pobre, não é o rico que vai pagar essa dívida do Brasil, é o pobre, somos nós pobres que vamos pagar. Nós temos que ter consciência disso. A Argentina vive um processo gravíssimo de escassez. Você vê, ele teve que fazer o atual governo na Argentina, se eu não estou equivocado, fazer um acordo com o governo do Donald Trump nos Estados Unidos. Donald Trump compra pesos, mas não manda dólar não. Só se você vencer uma eleição. Não tem país que aguente, gente. Não tem país que aguente, né? Além do Brasil, tem uma economia bastante diversificada. O Brasil possui mineração, petróleo, indústria, serviços, mercado interno muito maior, né, do que a Argentina. O mercado interno, consumo. Qualquer empresa multinacional olha para o Brasil, consumo, de meu Deus, eu quero esse mercado, porque é um Brasil que compra, é um país que tem 200 milhões de pessoas consumindo. Essa diversificação, ela reduz esse mercado, consumo, reduz a insegurança, né? Agora, o maior ensinamento argentino não seja, talvez o maior ensinamento que a Argentina pode nos passar não é econômico, mas sim institucional, né? Quando um país perde a previsibilidade, os investidores recuam. Exatamente o que aconteceu na Argentina, né? Os empresários deixam de investir, famílias deixam de confiar, o crescimento desaparece. A confiança é o patrimônio invisível que nós temos que ter, que todo país tem que ter, né? E isso demora décadas para ser construída. Um governo populista de 4 ou 8 anos não resolve o problema de um país. Um país precisa de muitos anos para chegar. Agora é preciso que haja governo, vontade de governo, entra governo, sai governo, entra da oposição da situação, mas que mantenha uma ideia. Né? Demora décadas, como eu falei, para você construir. Pode desaparecer. Agora, quando você tem um governo populista, toda essa confiança pode desaparecer em questão de minutos, né? É interessante, né? A economia saudável, gente, ela depende de instituições fortes, né? Não basta crescer, não basta arrecadar, não basta gastar, é preciso respeitar contratos, garantir segurança jurídica, controlar as contas públicas, preservar a estabilidade da moeda,
né? Sem isso, qualquer crescimento se torna passageiro. Nós, no Brasil, nós temos o controle da moeda, graças a Deus, o sistema dólar, o sistema real dólar tá dentro do equilíbrio, acho que o dólar está muito alto, o real ainda está muito desvalorizado internamente, mas para quem exporta está ótimo, né, para fazer receita. Para os exportadores, o dólar 5 e pouco está ótimo, era para estar, na minha opinião, o dólar devia estar 3,50, mas tudo bem. A segurança jurídica, ela deixa duvidar, né, porque nós transformamos os tribunais em tribunais políticos. O STF, nunca neguei aqui que o STF tem uma visão política, naturalmente, mas ele precisa decidir mais juridicamente. O STJ tem um viés político? Tudo tem, porque os ministros são indicados por governadores, né, por ministros, por senadores e tal. Então, mas eles precisam, quando tomar posse, respeitar a Constituição. Lamentavelmente, nós não estamos muito seguros, né? Você vê, eles pegaram o inciso 11 do artigo 37, com esse negócio chamado você ganhar mais do que do teto, né? Mais de 46 mil reais, eles esculhambaram os tribunais, porque eles estão criando teto sobre teto, relação. Você vê, o Congresso Nacional, agora, ele cria, né, gente? Isso vai para o STF, eu acredito que sim, o presidente Lula deve encaminhar essa medida, se ela for aprovada, essa questão que leva 27 bilhões, né, de custos para a contabilidade pública brasileira, para a nossa nação, mas não aprontaram receita. E a lei é clara, a Constituição é muito clara em determinar que para você criar uma despesa, você tem que gerar uma receita, porque senão não tem lógico, é o débito e crédito. Então, você criar mas é justo que os aposentados, os funcionários de um setor A têm aposentadoria. Ok, eu não estou contra a aposentadoria, agora é preciso que o Congresso aponte o fundo de receita, a origem da receita. Não pode simplesmente jogar um custo de 27 bilhões em 10 anos, sei lá quantos anos, sem apontar a receita. Isso fere o princípio da economia, fere o princípio da contabilidade e fere o princípio de direito. Então, é óbvio que tenho certeza que o Supremo vai dizer que essa lei é inconstitucional, ou essa emenda constitucional é inconstitucional. Porque, de fato, você não pode criar uma despesa de 27 bilhões e jogar, olha, se vire, governo, pague. Não é assim. O Senado precisa de ter responsabilidade. A Câmara precisa de ter responsabilidade. Só criar uma despesa quando realmente tiver condições de pagar. Que tiver uma receita, né? Isso não pode acontecer. É lamentável, né? O seguinte, né, gente? Eu gostaria de encerrar esse vídeo com uma opinião. A Argentina não deve ser vista com arrogância nem com desprezo, como eu falei no início, porque eu admiro, e nós temos que admirar a Argentina, nosso vizinho, nos principais parceiros comerciais. Essa rivalidade do futebol, isso aí não tem nada a ver, tá? Eu sou contra a Argentina, quero que a Argentina perca, quero que a Argentina se dê mal. Não é isso, nós estamos em plena Copa do Mundo, nós vamos afastar isso. Nossa relação com a Argentina é uma relação de respeito, de muita democracia, de que deve ser um tratamento de cidadãos e pessoas elevadas como somos nós. Trata-se de um país que durante décadas, gente, a Argentina foi uma das economias mais prósperas da América do Sul. A Argentina era considerada a Europa na América, de tão rica que era. E, no entanto, esses governos populistas, olha a situação da Argentina hoje. Eu encontrei há muito tempo um casal de jovens aqui, de argentinos, em Santa Cruz de Capibaribe, totalmente perdidos. Até hoje eu choro por esse casal. Que Deus os ilumine, que Deus tenha dado... Eles saíram da Argentina, lá na Argentina não tem mais chance. E quando um país perde um jovem, o país não tem futuro. Eu choro por esse casal novo aqui em Santa Cruz, perdido. Vieram, sei lá, na aventura de chegar aqui e achar que é o futuro e que todo mundo vai ficar rico. Porque em Santa Cruz todo mundo tem essa mania. Aluga um box na feira, paga R$500 por R$1.000 por um box e acha que vai ficar rico vendendo 100 calcinhas,
sem camisinha, sem bermudas. Não fica rico. Só fica rico quem tem muito capital para investir muito, para vender muito. Vamos lá. Agora, a sua trajetória ainda sobre a Argentina demonstra que nenhuma nação está imune às decisões equivocadas, quando elas se repetem por décadas. É exatamente o problema da Argentina. O peronismo se manteve na Argentina com a mesma política. Incentivo fiscal, ganhos sociais que não trouxeram retorno. O verdadeiro espelho não serve, como eu falei, para prever o futuro, mas para evitar que cometemos os mesmos erros. O Brasil ainda possui condições de construir um caminho diferente. Não estou dizendo que o Brasil não tem mais jeito. Tem. Agora, desde que preserve a sua estabilidade, né, econômica, fortaleça as suas instituições, né, e enfrente os seus problemas antes que eles se transformem em crises. Eu vejo essa crise política passageira. Em 2030 nós teremos uma história totalmente diferente, porque não temos nem Lula nem Bolsonaro, tendo em vista a idade deles. Então, em 2030, essa direita que está perdida, essa esquerda que está perdida, tem que encontrar um rumo, né? Porque o Brasil vive um momento de muita aflição política, mas isso passa. Agora, a questão da dívida, a questão do fraco crescimento tem se perpetuado, e isso acarreta muita insegurança, me deixa muito preocupado. Gente, eu quero aqui, muito obrigado por vocês, eu fico muito contente, estou crescendo, o meu número de inscritos está aumentando, espero que aumente. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, me ajude a crescer, me ajude a tornar esse canal com mais de 1000 inscritos, viu? É o meu sonho e eu conto com vocês. Eu até recebi um elogio há pouco tempo do YouTube, dizendo que meu vídeo agora estava sendo mais visualizado. Isso não é um mérito meu, é de vocês. São vocês que fazem com que meu canal cresça. Então, muito obrigado e até quarta-feira.